Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Viva Cuidar. Agora a gente tem nome, é o podcast da Viva Cuidar. Então, antes de começar, eu queria pedir para quem não está inscrito, se inscrever no canal, deixa o seu like, porque eu garanto que o conteúdo vai valer a pena. E temos aqui pessoas novas para apresentar. Eu sou a Jaqueline, trabalho na Viva Cuidar aqui em Rio Claro. E quem está comigo hoje? Se apresentem. Meu nome é Carol Meira, sou professora de yoga, inclusive da Jaque, Minha professora. e trabalho também com yoga dance, com musicoterapia, com dança circular. Então, todo o meu trabalho envolve arte e movimento corporal como ferramenta de autoconhecimento. Topzera. Eu sou o Chico Riani, eu sou artista gráfico, a turma fala design gráfico, que é a moda, né? E trabalho com marketing também, né? E sempre envolvido com essa parte de arte e educação. Então, eu acho que vai ser bem legal aqui hoje a gente estar conversando, porque nós estamos numa diversidade, dois mais para o lado artístico aqui, mas uma diversidade legal, né? Sim. A gente fala que quer trazer qualidade de vida, né, para as pessoas, né? No último vídeo a gente falou bastante sobre as pessoas idosas. E antes de começar o vídeo, nós estávamos falando sobre como isso é importante para qualquer faixa etária, né? Então, Carol, fala um pouquinho sobre o seu trabalho com as pessoas idosas e com outras pessoas também, e como você trabalha. Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Porque o yoga me ajuda bastante com a parte de ansiedade, respiração, dor corporal, né? Tem uma infinidade de coisas, mas assim, é um primeiro olhar baseado nas minhas dores aqui, né? Sim. Basicamente, o yoga vai trabalhar essas questões mesmo que você falou. Eu desenvolvo um trabalho em clínica que acolhe pessoa idosa. E nesse trabalho eu busco trazer presença, respiração, pausa. Um pilar do yoga que é a espiritualidade, então o fato de estar ali, ser acolhido, agradecer por aquele espaço e ter essa conexão assim de gratidão por tudo que já foi vivido, vivenciado, enfim. E eu associo essa prática que é o yoga dance com canto e movimento livre. Então, a pessoa idosa que tem mobilidade, que consegue sozinha levantar e se movimentar e dançar e cantar, ela é acolhida para isso. E a pessoa que precisa de um suporte, de um apoio, a gente conta com os cuidadores e, às vezes, até eu mesmo puxo uma cadeira de roda e trago a pessoa com andador para perto da gente para compartilhar aquele momento de canto e dança. Então, eu trago respiração, movimento. Você falou da questão do yoga aqui, de cessar a questão das dores, né, do corpo. Eu tenho vários relatos de pessoa idosa que falou assim, nossa, não tem um desconforto que hoje eu não senti, né? Essa liberdade que o corpo traz naquele momento, naquele instante e que traz vida para essa pessoa. Então, esse é o principal objetivo do meu trabalho. Levar alegria, vida e presença para essas pessoas que estão em acolhimento. Muito bom. E tem a música também, né? Música é bênção, né? Eu falo que a vida não existe sem música. Em todas as etapas da nossa vida, a gente vivencia o som, né? Então, a gente resgata a memória, isso melhora o avanço de doença degenerativa do cérebro, porque você cria sinapse neural para outras memórias através da música. Então, o canto ativa a respiração e vai ativar o cérebro de outra forma também. Então, é um momento ali, gente, delicioso de estar com eles. É maravilhoso. Tô recebendo umas perguntas no chat, na minha cabeça aqui. Como, quando e por que você começou a prática do yoga? Porque eu acredito que antes de você dar aula, você também é uma praticante. Sim. Do yoga. Como que foi isso, assim? Foi por recomendação médica. Eu vivi um momento da minha vida de estresse e burnout, e associado com insônia. E hoje eu agradeço muito ter caído na mão de um médico que não me passou um calmante, que ele falou assim, você conhece yoga? Eu falei, conheço, já pratiquei. Ele falou assim, então volta, para você aprender a desligar de forma natural. E assim começou, eu retomei essa jornada do yoga na minha vida.
E eu me lembro que a gente era muito amigo, que ele foi meu médico por muitos anos, e ele falava assim: você já sonhou? Eu falei assim: imagina, nem tô dormindo ainda direito. Ele falou assim: quando você sonhar e lembrar do seu sonho, você me avisa para a gente saber quanto tempo isso demorou. E aí eu falo que foi um renascer, porque foram 9 meses. Ah, Foram 9 meses. E eu falava para minha professora de yoga, eu só tô voltando porque é o meu remédio diário. E aí, aos poucos, eu fui sentindo os benefícios, fui voltando a desligar, voltando a dormir, voltando a respirar. E com essa sensação, a vontade de me aprofundar nessa questão, assim, o que é isso? Por que que isso provoca tudo isso no corpo? E aí eu fui atrás dos cursos, fazer os cursos de formação em yoga, yoga dance, yoga para criança, especialidade para idosos, enfim. E mergulhei nesse universo e falei assim, expert é o amor agora. da minha vida agora. E é bom, né? A gente estar aqui conversando, escutando a especialista, a gente até começa aqui a colocar A respirar postura. melhor. Comecei a prestar atenção na minha respiração e é verdade, é uma coisa engraçada, né? Que a gente acaba, como a gente já comentando aqui em off, o problema da espondilite, que vai calcifica a coluna, uma das coisas é essa aí, e o cômodo é você ir se agachando. E aí, momentos assim, eu me pego despeitando. E ela falando, eu já prestei atenção, respirando. Repete o palavrão. E você já fez alguma aula de yoga? Nunca fiz yoga. Convida aí. Então. Por favor, seja muito bem-vindo. Eu até ia falar isso aí porque ela foi falando, conforme você foi falando, Ana, eu fui imaginando, porque eu tenho vários problemas, né? A espondilite anquilosante, ela é uma doença autoimune e ela, vamos assim dizer, ela ataca o corpo para defender de coisas que o corpo não está sendo atacado. E principalmente são os tecidos moles, que seria a parte de juntas, na vista, por exemplo, eu tive que operar a vista com 45 anos de idade, catarata, tal. Tem também outros problemas também, que a uveíte também que dá na vista, a uveíte já leva a cegueira, mas essas aí são coisas que dá para tratar. Mas sempre vai ocorrer, né? E tem a parte que é, por exemplo, a calcificação de partes da coluna, do quadril, e vai travando. Cria uma rigidez. E os médicos dizem que a fisioterapia é a coisa mais importante para não sentir dor ou amenizar a dor. Uhum. E a gente sempre pensa ao contrário, né? Sim. Se eu for fazer um exercício que eu estou com um problema desse tipo, a ideia que a gente tinha, o conceito que a gente tinha antigamente, é que ia doer mais. Então tinha que fazer coisas mais leves e tal. E hoje é justamente o contrário disso, né? Então eu falei, preciso conversar com ela depois direitinho. Eu recebi um artigo que foi apresentado no Congresso da Oncologia, e eu falo da oncologia porque eu acompanho minha mãe, que trata há 6 anos, e dentro desse congresso foi apresentado várias atividades físicas, que foi acompanhado com uma pesquisa sobre melhora da imunidade, melhora dos hormônios, melhora da própria resposta à quimioterapia, e a prática de yoga foi a atividade que contemplou todos os requisitos da pesquisa, por conta de reduzir esse nível de estresse e ansiedade. Porque a gente, numa situação de doença, de dor, de desconforto, o que a gente quer? A gente quer se fechar, a gente quer se recolher realmente. É da natureza humana que isso aconteça. E aí você fala assim, não, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso. Você fala assim, não, eu não quero, o meu corpo não quer. E o yoga muito carinhosamente vai mostrando para você um caminho que, olha, é possível. É possível. Primeiro para e respira e observa o teu corpo. Observa o que o teu corpo diz sobre você, sobre a sua história, sobre o porquê você está aqui hoje. E é essa presença que faz a grande diferença. Você se desliga das preocupações com o futuro, você se desliga da saudade do que você já foi, do que você já viveu, e você está ali cuidando de você naquele momento, naquele instante. Esse é o grande diferencial. E aí tem técnicas de respiração, técnicas de
foco, as próprias posturas. E aí eu falo uma questão que existe muito na mídia, as fotos de yoga que a gente vê por aí, né? Eu brinco que o yogi faz nó com o corpo. Ele faz também, mas yoga não é sobre isso. E aí muitas pessoas olham a foto e falam assim: Esse não é para mim. não é para mim, porque eu jamais vou conseguir fazer Você isso. tem que ter um biotipo igual da pessoa da foto para fazer yoga. Exatamente. Eu sou muito encurtada, eu não vou conseguir fazer isso. Exatamente. Então, muitas pessoas deixam de procurar yoga por causa dessa ideia de que, eu tenho que fazer, tipo, colocar o pé na orelha, né? E é muito além disso. Yoga não é sobre postura. E isso é uma coisa bacana de falar. Então, o Chico, por exemplo, é super bem-vindo, a Jaque é super bem-vinda. E hoje eu falo que 99% dos alunos que eu recebo têm problemas com ansiedade, têm problemas com depressão e têm problemas com encurtamento e falta de mobilidade, de alguma forma. Então, a gente olha para isso com muito carinho para fazer um desenvolvimento bacana para ele. É individual, pode ser uma turma, um grupo, mas o acompanhamento é individual. E aos poucos a gente gosta de falar na prática, assim, cria espaço. Então as vértebras que estão calcificadas e achatadas, de repente ela dá uma afrouxada e uma aliviada. Então na prática de yoga a gente fala isso, a gente cria espaço. E quando a gente cria espaço no corpo, a gente cria fluxo respiratório e sanguíneo com muito mais leveza, assim, de forma muito mais natural. Te escutando falar assim, a gente percebe que tem toda uma ciência por trás que as pessoas não têm nem noção. Então, o que você sabe ou o que você acha que você sabe sobre yoga é só a ponta do iceberg no bom sentido. É a ponta do iceberg. Eu falo isso. Tem muito mais coisas, né? A ponta do iceberg. E é muito legal, escutando a Ana falando, é que é sobre uma coisa que a gente estava conversando das órteses e equipamentos, né? De desmistificar. Você acabou de dar uma aula aqui agora, desmistificando o yoga. A yoga, porque é justamente isso mesmo. Eu não tinha me tocado disso, que existia um certo uma ideia errada, né? É um estigma, uma ideia errada que a gente tem sobre algumas coisas, né? Então, yoga, nossa, fiquei agora tanto que eu falei, conforme ela foi falando, eu postura, respiração, né? Experimental, não cobra experimental. E aí, mas é interessante isso, né? Porque daí vem nesse tema que a gente está querendo conversar sobre as órteses, então que é desmistificar também, né? É conseguir levar para as pessoas de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Acolhedora mesmo. Até você falou mesmo, né? A yoga, eu até falo yoga ainda, que é yoga, que a ideia que a gente tem, a pessoa tem que ter uma mobilidade, que tem que cruzar a perna de uma forma, perdão, e tem que fazer algumas coisas tal, que a gente fala, eu não vou chegar nisso, não vai ter jeito. E que é a mesma coisa que a gente vê com equipamentos, né, com órteses, que a gente pensa naquela coisa de 20, 30 anos atrás, num vamos dizer, um preconceito que a gente tinha, né? Que hoje são coisas completamente diferente. Mas ainda existe muito preconceito. Eu acho que é tudo uma questão de começar, né? Eu acho que todo começo, principalmente de uma coisa que você não faz ou que você não fazia e precisa fazer, vai causar dor, né? Quando você estava falando, eu veio essa frase na cabeça que o meu professor de jiu-jitsu fala, né? E outros coachings, professores, instrutores falam, que é encontrar conforto no desconforto, né? Porque vai ser desconfortável até não ser mais. E isso vai te fazer bem, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ficar na zona de conforto. E ficar na zona de conforto, às vezes, é caminhar num caminho que é ao contrário da sua saúde, da sua evolução. Você vai continuar regredindo na sua saúde ao invés de evoluir, né? Então, quando a gente fala de órtese, equipamento hospitalar, auxiliares de marcha, né? Que é o caso ali das muletas, dos próprios andadores... É o que eu sempre falo, vai ser uma campanha minha aqui, né? Não é ruim, é bom, né? Então, você tinha me dado um exemplo, Chico, da barra no banheiro. Isso que né? eu ia falar agora.
uma barra no banheiro facilita a vida, mas às vezes a pessoa não vê desse jeito, né? Você Até comentou o caso que eu ia falar de um conhecido que disse que gostava de tomar banho em hotel, porque nos hotéis que ele ia tinha a barra para segurar, para poder lavar o pé e fazer as coisas e tal direitinho, ficava tranquilo. E, né, mas como assim? Na sua casa? Não, na minha casa não tenho. E por que você não instala? Isso é uma coisa simples, né? Mas Te isso traz conforto, né? mas é que isso aí é para quem tá. Mas como assim para quem tá doente? Né? Você fala que você gosta de tomar banho no hotel, porque ele tem a barra que te ajuda e é muito melhor para você. Por que você não leva isso no seu dia a dia, E ele é né? uma pessoa que teoricamente não precisa, mas que viu aquilo como um facilitador para evitar um Uma acidente. queda. Qualquer pessoa pode cair e quebrar alguma coisa. Eu quebrei o pé uma vez andando descalça. Né? Gente, como assim, né? Virei o pé. Quebrei um dedo do pé andando descalço. Então, o risco de você escorregar no banheiro é altíssimo, independente da idade, né? Então, é realmente um estigma a se quebrar, né? No meu ramo, né, na Viva Cuidar, a gente tem um estigma de pessoas para alugar equipamento. Tem gente que não sabe que pode alugar o equipamento, que desde auxiliares de marcha, como eu disse, até uma cama hospitalar, uma botinha para quando quebra o pé, né? Porque diferente de algumas pessoas que a gente vê na mídia que usam gesso, dá para usar órteses, né? Imobilizadores, até pessoas que não querem usar coisas que precisam mesmo, né? Que é o caso da cama hospitalar, né? Eu escutei um relato hoje de uma pessoa que ela não sabia que podia alugar a cama e o familiar dela que está acamado, ele está numa cama de solteiro rodeada de cadeiras para ele não cair, sendo que a cama já tem a grade e alugar é mais ou menos 10% do valor do produto para você alugar por mês. Às vezes é uma pessoa que vai ficar 3, 4 meses acamado. Tem gente que fica mais, óbvio, né? Mas é um estigma se quebrar, né? Eu sinto na pele pessoas que não querem usar o equipamento e isso atrasa a evolução, A é, da, própria a recuperação, própria né? recuperação da Ah, saúde. eu Pessoas que não sabem que tem equipamento em casa, cadeira de rodas, cama, cadeira de banho, que não sabem que podem pôr para alugar e ter uma renda extra com isso. E pessoas é, que, que, que não podem comprar e estão nessa situação de fazer ali uma gambiarra que pode levar, infelizmente, a um acidente que vai piorar Piorar. a situação de saúde. Coloca a pessoa que precisa num risco maior e Exato. desnecessário. Exatamente. E o Então, cuidador, né? Muitas vezes a gente sim, esquece que o cuidador, como o Zé Luiz, né? O Zé Luiz Vianney sempre diz, o Carlos, o cuidador também precisa ser cuidado. Porque como você relatou esse caso da cama com cadeiras em volta, é lógico que o cuidador, toda vez que ele vai acessar aquele ambiente, ele tem um estresse, tem uma preocupação, tem e que ele montar, fica lá longe desmontar. pensando se a pessoa está ou não está, enquanto que se tem o equipamento correto colocado lá, É um consumo de energia desnecessário, né? totalmente, né? Assim, então é um bem não só para quem está, como para quem está cuidando também, né? Conforto para as duas Para as partes, né? duas partes. Aí eu amo o meu trabalho, puxando o saco, né? Porque a gente tem um propósito, né? Tá envolvido com a saúde das pessoas, o bem-estar de uma família inteira, porque quando alguém da família não tá bem, ninguém tá bem, até aquela pessoa ficar estável ou melhorar e se recuperar, né, em algumas situações. Tem equipamentos que auxiliam as pessoas que estão cuidando do paciente, por exemplo. Tem 2 produtos legais que eu gosto de trazer. Um é o guincho hospitalar, né? O transfer, que as pessoas falam, que é um equipamento onde você coloca o paciente nele e usa ou um controle remoto ou uma manivela ali para levantar, colocar num sofá, numa cadeira de rodas, numa cadeira de banho. E tem a cadeira de transferência também, que é quando esse paciente ele tem um mínimo de mobilidade, ele consegue sentar ali, por exemplo, do lado da cama, na lateral, e ele consegue ser colocado nessa cadeira que ela abre e fecha, né? Subindo ali, né? Os lados da tronco. pessoa e fecha atrás. E aí você pode empurrar ela para algum lugar, para um banheiro, para uma sala. E ele tem uma opção manual e tem uma opção com controle remoto para subir e descer a altura dessa cadeira de transferência. As pessoas não sabem que existe, né?
Então, uma das missões, além de disponibilizar isso para as pessoas na Viva Cuidar, é a gente Informar. informar e chegar essa informação de que existem esses equipamentos, né? Muitas vezes a pessoa vê um vídeo no TikTok ou nos Reels do Instagram e ela acha que só tem na China, porque daí ela tá vendo ali uns dizeres em outro idioma. Fala, podia ter isso no Brasil, né? E a gente tem inovações, isso que é legal. Tem coisas muito básicas, né? Desde uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, uma cama hospitalar que todo mundo conhece, até um trem que ninguém nunca viu e é muito legal, né? E aí a gente busca o quê? Qualidade de vida, seja com os nossos equipamentos, seja através do yoga, seja através da arte, né? Chico, fala um pouquinho do projeto do Murarte, como que Muro fala? Arte. Muro Arte. O Muro Arte é um projeto que eu faço parte, né, da equipe. A equipe central, nós somos em 5 pessoas. É um projeto que foi idealizado pelo Camilo Riani, que é meu irmão. Aliás, o grupo nós somos em 5. Nós somos 4 irmãos que participamos, né? E tem uma amiga que é como se fosse uma irmã nossa que também está junto, né? Mas o projeto ele consiste em as pessoas vão colocar as mãos dela no muro. Então, essas mãos elas vão atuar como se fosse uma pincelada de uma obra de arte. Então, quer dizer, por que existe mas é só fazer? É uma técnica, porque existe um jeito de você posicionar essas mãos para que elas formem uma imagem. Então, para você ter uma ideia, o Muro Arte, o menor que a gente fez até hoje foi de 5 metros de largura por 3 de altura. Bastante. Menor. Né? O menor que nós fizemos. Nós já fizemos de 30 por 3, de 40 por 3 também. As pessoas colocam as mãos, tudo isso já é planejado. Então a gente tem a área, previamente é feito o estudo do desenho, aí depois a gente projeta esse estudo, rabisca a parede, e aí no dia que a gente vai fazendo isso aí, é uma obra de arte coletiva. Então a gente fez sempre em lugares onde envolviam grupos grandes de pessoas. Por exemplo, em Piracicaba foram em 2 escolas. Então os alunos, familiares e as pessoas que moram no entorno, comunidade, todo mundo vai participar também. Só que quando a gente está fazendo, a gente tampa tudo o resto, deixa só uma faixa onde a pessoa está colocando a mão. Por quê? Porque você olhando aqui, você coloca a mão, você só vê umas outras mãos aqui no lado. Quando tudo é revelado e você dá um passo para trás, é que você vê as imagens que formam. E o que é muito importante nisso aí, que a gente estava falando sobre esse relacionamento e tal, uma das imagens que a gente gosta muito de veicular é uma senhora que ela chega em cadeira de rodas e que a família... Aí entra um pouquinho dessa coisa que a gente está falando não é um preconceito, mas é uma ideia errada de que ela não poderia participar porque ela estava numa cadeira de rodas. Mas ela vai, coloca a mão na tinta, coloca no muro e tira e ela fica toda contente. Uma senhora com 90 anos de idade e ela fica toda contente de estar participando. E depois, quando é revelado, isso aí são dias, né, que a gente faz isso aí no dia que é revelado, essa pessoa chora de emoção por falar que ela não imaginava que nada disso iria acontecer. Se eu tô vendo, eu choro junto. E os familiares dizendo que essa pessoa passou a fazer outras coisas a partir desse movimento. A partir sabe, todo mundo falou, não, mas não dá para ir, não dá para ela mesmo. Daí nós falamos, não, quando a filha comentou, dá para traz ela aqui sim, vocês vão ter que colocar ela no carro, trazer, mas aqui tem acessibilidade, era um lugar que era fácil acesso com a cadeira de roda, ela vem aqui, a gente coloca, não vai ter problema nenhum. A partir disso, ela começou a realizar outras coisas. Então são coisas importantes que acontecem, né? Mexe com a autoconfiança da pessoa. Em escolas, teve escolas que a gente fez esse trabalho que também atendiam crianças do espectro autista e essas crianças elas ficavam, não vou falar isolada porque não era isso que acontecia, mas assim, elas não interagiam tanto com os outros. E quando alguns, tiveram até alguns que não quiseram colocar a mão, e a gente respeita, e alguns foram colocar. E um que colocou a mão,
ele perguntou, né, para a cuidadora que estava junto ali, se ela, cuidadora, tinha colocado a mão. Falou que sim. E a professora? Sim. Eu Sabe? queria que todo mundo E, fizesse parte. então, sabe? Daí ele se ligou e falou, e começou a interagir melhor com os próprios amigos da escola, porque ali ele se sentiu parte, Pertencente. que é No o fundo, termo. no fundo, todos os grupos, Isso. todas as pessoas, a comunidade, e no yoga a gente chama de sangha, essa comunidade, a gente busca essa sensação de pertencimento. A palavra-chave do Muro White é o pertencimento, É. porque as pessoas E você passam a envolve fazer a parte comunidade, daquilo. envolve o Isso. grupo, as pessoas Então, olham o resultado e, nossa, eu fiz parte desse o movimento. que aconteceu, por exemplo, um muro que a gente fez em Piracicaba, na Escola Doutor Prudente, nós fizemos 2 muros, né? Então, o primeiro foi um lateral, acho que dá 40 metros lineares, né? Por 2,5, quase 3 de Haja altura. mão. Foram, ao todo ali, tiveram, acho que foram em torno de 900 pessoas Uau. colocando Uau. as mãos. E o outro foi em torno de 600 pessoas colocando as mãos. Então, os 2 muros ali né, envolveu em torno de mais de 1.500. Por quê? Porque tem o pessoal do entorno, a própria, quando nós fizemos o segundo, a delegacia de ensino de Piracicaba, pô, mas peraí, a gente quer ver isso aí. Eles foram para ver, a gente coloca. A pessoa passando na rua, o que é isso aí? A gente explica e a pessoa vai e Vem coloca. aqui. E aí a turma começa a sentir o pertencimento. Então os vizinhos foram lá e colocaram a mão. Algumas empresas que eram ali perto resolveram bancar o projeto e foram colocar a mão. Hoje, antes era um lugar que a prefeitura não ligava em colocar iluminação, em dar muito cuidado, porque era um muro todo espichado. Aí os próprios vizinhos punham os lixos na calçada lá, todo mundo que passava. E hoje em dia é lugar cuidado. Porque tem esse pertencimento. A pessoa começou a falar, eu pertenço meu, a isso. né? Eu faço parte Eu disso. cuido. Não vou deixar estragar. Então começa a cuidar, começa a prestar atenção. E isso é muito legal, porque daí também, isso aí também acaba replicando em outras coisas, né? Transforma o ambiente, transforma a comunidade, né? O Isso, entorno. e é muito importante isso. Então, você estava falando da yoga, eu estava aqui pensando, né? A Rosana, que é a nossa amiga aqui, o grupo, né? Até, aliás, não falei de todos, é o Camilo, os irmãos, né? O Camilo, o Paulo César, a Amélia e eu. Então, nós somos 4 de 13 irmãos, né? Então, até que é pouco. E tem a Rosana. A Rosana, ela gosta muito dessa parte de yoga. Então, a gente, sempre que a gente está lá, de repente fala, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. A gente até brinca, porque ela pega, daí, na hora que ela tem que esticar o braço, ela já estica de um jeito correto e tal. E a gente fala isso para ela, fala, poxa, Rô, a gente está fazendo a coisa que a gente vê você fazendo, aí todo mundo já começa a se posicionar, tal, fazer a coisa. E isso é muito importante. Melhorar. Eu lembro que uma vez, Cá, você falou pra mim que você, não sei se foi no dentista, quando você estava numa situação que você ia ficar nervosa ou com dor, você já começava a se preparar, e aí no momento que ia acontecer aquela ação, você não sentia nada, tipo assim. Sim. Né? Eu tenho pensado, mas não consegui pôr em prática 100% ainda. É técnica de respiração e relaxamento. E aí você entra num estado meditativo. Eu estava fazendo um tratamento de canal. Maravilhoso, que delícia. fazer Delícia. canal. E aí eu percebi todo o meu corpo tenso, rígido, porque é uma situação de estresse extremamente assim. Vai doer, vai doer, vai doer. Agradeço muito o dentista, mas, né? Antes de ser bom é ruim. Exato. Resolveu o meu problema, tá tudo certo. E eu percebi tensão aonde não precisava. E aí eu comecei, através da minha respiração, conscientemente, e aí é que eu falo da presença no corpo, naquele momento. Relaxar o meu corpo aonde eu podia. Por que eu tô com o meu pé tenso se ele tá mexendo na minha boca, por exemplo? Né? Não há necessidade. E aí eu entrei nesse processo de respiração e relaxamento e fiquei ali 3, 4 horas na cadeira de dentista, relaxando, tranquila, respirando. Então, eu até comento isso com as pessoas assim, não. Mas isso é técnica que a gente aprende. E o bacana do yoga, e a parte que eu gosto muito do yoga, é
A gente vivencia a prática ali durante 1 hora e meia, numa sala controlada, arrumada para isso, para receber as pessoas. Tem a luz, tem o cheiro, tem a tem luz, tem o aroma, tudo. enfim. Todo o ambiente controlado. Isso. Mas o grande barato do yoga é levar o yoga para a vida fora do tapete. É como essas técnicas que a gente aprende me beneficia lá fora, porque lá fora que está o caos. Ali na sala de aula está tudo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, né? Lá fora é que está a agitação, lá fora é que está o estresse, lá fora é que está a ansiedade para fazer o que precisa ser feito. Então, em que momento eu posso me observar e aplicar técnicas que me beneficiam? E isso vale desde uma reação simples. Alguém bate no teu carro no trânsito, ou ao contrário, um acidente. A gente vê um movimento muito natural reativo. E aí vem ofensas, acusações. O simples fato de você parar, não, esse episódio aconteceu, respirar profundamente por 2 ou 3 vezes, a tua atitude já vai ser diferente. E o resultado da sua ação também vai ser diferente. Então isso transforma. Transforma a gente que aplica, transforma o entorno. Então, esse é o grande... Nossa, a grande transformação que o yoga pode proporcionar é fora do tapete. Momento coaching, eu vou falar. Se você que está assistindo esse vídeo tem ansiedade ou está enfrentando problemas e não está achando a solução, tem vários caminhos para seguir. Mas você já testou o yoga? Eu tô testando faz tempo. Hashtag fica a dica. Não, eu vou testar pro resto da vida, porque eu falo que se eu não vou... for, faz falta. Eu falo que eu pretendo fazer yoga até meus 103, 108. Não é até mesmo? lá, eu vou fazendo, não é? É isso. Mas sabe o que é interessante, o que você disse, é bem isso também, a coisa do desmistificar. Você entra nesse de... Porque o que acaba parecendo da yoga, pelo menos a ideia que sempre foi passada, é que você pratica aquilo naquele momento, naquele lugar. E dá acabou. Um nó com o corpo. E tá fechado ali e acabou. De lá, não tem mais. E é justamente o contrário, justamente né? o contrário. É você aplicar no dia a dia. Aplicar no dia a dia. Pra Você dormir. saber fazer. É toda uma filosofia de vida. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai se deitar. Não é só aquele momento. Então, quando a gente se aprofunda na prática, você começa a se observar desde a maneira que você levanta da cama até a hora que você toma banho. Quem que toma banho com presença hoje em dia? Leva o celular pro banheiro. Luz acesa na cara. Então, é uma série de rotinas de autocuidado que você faz ao longo do dia e que só traz benefício para você e para o entorno. Aí você fala assim, mas então a pessoa vai ficar, né? Existe essa, a pessoa é zen. Não, a gente sente tudo, a gente sente raiva, a gente fica bravo, a gente responde, mas é ali com presença. Agora eu preciso acessar esse lugar. E não é uma simples reação. Não é uma simples reação o fato de, não, agora eu preciso me posicionar com firmeza, com limite e... Então ou o contrário também, né? Essa pessoa ou essa situação não vai me desestabilizar porque não vai adiantar nada. Exato. Eu me desestabilizar. Uma coisa muito interessante é que a gente começa a observar e perceber o que é meu e o que é do outro. E a gente não carrega o que é do outro não deveria, desnecessariamente. Né? Existem algumas questões que não tem como, não é do outro, mas eu preciso carregar. Isso é consciência. Uhum. É do outro, mas filho... eu preciso resolver, preciso cuidar, preciso olhar para isso. Mas existe aquela avaliação, não, essa energia, isso é do outro. Não me pertence. E eu não preciso entrar nessa vibração. Então é toda uma questão de presença mesmo, e de observação. É o que, assim, gente, eu sou apaixonada por yoga. Demais, demais, demais. E é interessante a gente falando sobre o saber aplicar vai ter resultado melhor na vida.
eu não tô querendo dar trabalho para você não, Jaque, mas os equipamentos, né? Você, como você disse, auxiliar de marcha. É um termo. Eu Olha que aprendi agora depois ficou chique. que comecei a fazer parte do mundo Eu da vou começar a loja. usar isso aí, porque às Auxiliar de às vezes marcha. dá umas dores mais fortes e a gente tem que usar uns auxiliares de marcha Esse aí. termo eu peguei numa COF com o Gabriel Mafra. Obrigado, Gabs. Mas é interessante que se você também não usar corretamente uma bengala, muleta, que a gente falava Com antigamente, certeza. um andador, Não tá errado falar muleta, viu? o andador é um negócio que muita gente odeia, eu vejo muitos, e é só fazer de um jeito. Eu estou falando porque eu vi um dia um senhor explicando, né, um fisioterapeuta explicando para o senhor que ele estava fazendo errado. E olha que esse fisioterapeuta e esse senhor eles estavam numa padaria. E o fisioterapeuta falou: desculpa, eu não conheço, né, não tem nada a ver com o senhor, mas só vou falar uma coisa, que o jeito que o senhor está usando está difícil, porque o senhor está fazendo de uma forma errada. E explicou uma mudancinha que tinha no jeito de segurar e mexer Para facilitar. e a posição da perna. O homem começou a andar e ficou tão... muito Feliz. obrigado, fiquei bem e tal, não sei o quê. E é uma coisa assim que você para e fala: nossa, Nem que legal que é isso aí, né? Tem muitos detalhes. É uma coisa pequena, é saber usar. A gente Também tem até tem isso. treinamento, sim. E a variedade, né? Quando a gente fala de um item, assim, para auxiliar uma pessoa no momento de dificuldade de mobilidade, a gente não imagina quantas variáveis tem de uma coisa. Por exemplo, você já ouviu falar de andador que deixa a pessoa com a postura reta e tem um suporte para colocar o cotovelo? Tem um andador que você fica assim, ó. Ele é adaptado para altura. A altura que tá também, né? A maioria dos andadores, eles têm regulagem de altura. Às vezes a pessoa tá num ângulo que ela tá muito para baixo. Então ela tá conseguindo andar, mas ela está prejudicando a cervical, alguma parte da coluna, porque tá usando errado. Você fala assim: antigamente falava muleta, existe ainda, né? A gente fala geralmente que bengala são aquelas que geralmente você usa uma só, ou aquela bengala canadense que vem com suporte aqui no braço e vem com, né, para você segurar aqui. E aí a muleta geralmente é a muleta Apoio. axilar, que é a que vai na axila para você que tá, às vezes a pessoa tá usando muleta e bota ortopédica. Sofreu um acidente de moto, depende da idade, você cair de moto, né? É só outra pessoa não respeitar um pare, por exemplo, ou a gente cometer um erro, também acontece. E aí o para-choque é a sua perna. Então a pessoa está usando uma bota ortopédica, uma RoboFoot, e está ali com um andador, com uma muleta axilar. Essa muleta ela tem que respeitar a altura do paciente, né? Então, por exemplo, eu achava que tinha que, quando você ficar de pé, ela tem que ficar exatamente encaixada na axila. Na verdade, ela tem que estar uns 2, 3 centímetros abaixo. E a força é na mão, onde você segura, e não no braço. É só para não doer aquela almofada. E aí tem um leque de coisas, né? Tem andador que tem 3 rodas, tem andador de 4 rodas. Tem um andador que a pessoa pode andar, acionar o freio, virar e sentar, porque ela vem com um banquinho, vem com uma sacolinha, que é para dar independência mesmo para o usuário, né? Para ele poder ir na padaria, ir no mercado, desde que ele não mora num lugar que tem muita rampa, né? Daí ele vai se colocar em perigo, né? Aqui em Rio Claro, quase todas as ruas são planas, né? A gente está longe da praia, mas é uma cidade muito plana. Então depende muito do terreno, né? Se a sua cidade cuida bem das calçadas, né? Do asfalto. Mas assim, existe um leque de coisas que as pessoas não conhecem, né? E os auxiliares de marcha é só um leque, tem vários leques aí, né? Porque a forma correta de utilizar também estimula a pessoa a própria pessoa a liberdade, usar, a mobilidade. a própria recuperação também, né? Sim, vai ser mais rápida. Se usar o que tem que usar e se usar da maneira correta. A Carol tinha falado de uma pessoa, você comentou que tem casos onde a pessoa odeia, nossa, isso aqui me lembra que eu não tenho mais a saúde que eu tinha. Que eu não tenho mais mobilidade, de que eu não tenho mais força. De 15 anos atrás. E tem o outro lado também, né, que você deu um exemplo. Eu comentei de uma senhora que vivia numa casa de acolhimento, que eu fazia essa atividade, e ela apelidou o andador dela de alazão. E aí ela falava muito feliz, e não, meu alazão me leva para onde eu preciso ir, para onde eu quiser ir. Ele é meu companheiro fiel, não largo dele de jeito nenhum. E ela, sem constrangimento, levantava, dançava, participava das atividades, ia no banheiro sozinha, era
o companheiro, herói era o herói dela. dela. Era realmente o que salvava, né? O que proporcionava a mobilidade para ela. Então ela não via aquilo como um estorvo, um lembrete de que ela tem uma enfermidade, né? Sim, Ela via como uma ferramenta para uma nova situação da vida dela. Todos vamos envelhecer, exatamente. né? É. E se a gente fizer yoga, a gente vai envelhecer melhor. Chico, eu tava pensando numa coisa aqui. Eu tenho uns exemplos aleatórios. Eu sou muito aleatória, você não tem ideia. Sim. Mas eu tava lembrando de um A gente filme. tem. Eu tava lembrando de um filme. Todo mundo aqui já assistiu Como Se Fosse a Primeira Vez? Com Adam Sandler. É aquele filme da moça que todo dia, quando ela passa o dia, depois da noite ela dorme. Quando ela acorda, ela não lembra de nada. Ela só lembra de no filme, né? Um ano atrás. Um acidente. Um acidente que foi por causa de uma vaca, eu acho. É. E aí eu lembro que tem uma parte já no final do filme que ela... Ah, não, durante o filme e no final, quando ela vai para uma clínica, que ela desenha. Na casa dela, todo dia ela desenha um mural na parede. E quando ela é internada, ela desenha tanto na parede ou ela faz desenhos. E o desenho ajuda ela a lembrar das coisas. Você conhece algum exemplo, ou você já teve um contato com alguém que a arte, né, independente de ser desenho ou algum tipo outro tipo de arte, ajudou a pessoa a melhorar, seja fisicamente, seja mentalmente? E você acredita nisso? Sim, eu plenamente acredito. E, assim, fisicamente, eu não... De bate-pronto, assim, não tenho nenhuma ideia, mas psicologicamente, afetivamente, são muitos e muitos casos. Como a gente estava falando, no próprio Muro Arte, são muitos casos que acontecem de pessoas que, por exemplo, tinham algumas pessoas que eram moradores de rua e estavam passando em frente quando a gente estava fazendo. E aí o cara falou, olha lá, os caras estão pintando, tal, não sei o quê, vamos lá, vamos pintar também. E a mulher falou, você está louco, isso aí é para os alunos, tal. Eu escutei a conversa e falei, olha, vocês estão querendo participar aí? A mulher falou, não, isso aqui é coisa dele. Eu falei, não, mas vocês podem participar, vem cá, então vamos. Pegou e foi lá para conversar, né? Mas como é que não é, tal. Nós fomos explicando para ela, você vai fazer assim, assim, você vai colocar a mão, tal. Eles foram, colocaram as mãos, colocou na parede, e daí a nossa equipe, quando a gente faz esse trabalho, a gente faz a foto de cada pessoa que pôs a mão no muro. Então a pessoa para na frente do muro, mostra a mão pra gente e a gente faz a foto. A gente envia a foto para quem é, vamos dizer, o contratante. Então a gente envia a foto para a diretora da escola, a gente fez num muro na Igreja dos Frades, em Piracicaba, que é uma igreja muito bonita lá. A gente mandou para a pessoa responsável. A gente fez no centro de convivência de um bairro Monte Alegre, tudo em Piracicaba, né? Uhum. Então a gente manda para essas pessoas. Aquele né? muro de Monte Alegre é de vocês? Cidade boa, né? Carol morava em Piracicaba. Aí, então, mas aí, esse casal pegou e foi ali e colocou a mão. Nós vamos tirar foto. O cara falou, o quê? A gente tira foto de todo mundo que põe a mão aqui. Não, moça, eu sou morador de rua. Não, mas você vai tirar a foto e você vai fazer parte do grupo e tal. Daí o cara olhou, pô, mas já faz uns 15 anos que eu não tiro foto. É o jeito de falar, né? Não, mas você vai tirar então, fica bonitão, tal. Daí ele até brincou, tal, se ajeitar. E aí a mulher falando assim, nossa, que coisa diferente, né? Porque todo o grupo ia conversando, porque cada um no grupo faz uma parte, né? Um passa a tinta, o outro vai lá, mostra o jeito de colocar, o outro ajuda lá, porque eles lavam a mão depois, enxuga, tal, faz a foto. Daí a moça falou, nossa, tanta gente atendendo a gente aqui, a gente não sabe nem como fazer. A gente está sendo servido. Vocês devolveram dignidade para eles naquele dia. E aí o rapaz pegou e falou assim, mas quem colocou essas mãos aqui, né? Que daí tinha uma parte que fica aberta. São as crianças, os professores, pessoas que estão passando na rua como vocês, pessoas que moram em volta. Daí o cara falou, a professora colocou a mão aí? Colocou. Ah, o diretor da escola colocou a mão aí? Nossa, mas uma diretora, colocou a mão sim também. Quem mais importante colocou a mão aí? Nós vamos, teve o secretário, o prefeito veio colocar a mão aí. Daí o cara falou, o quê? Eu coloquei a mão, virou pra mulher dele e falou, tá vendo, mulher? Agora você já pode falar, ó.
Nós somos assim com o prefeito, ó. Nós somos assim com os professores, ó. Minha mão tá aqui, aqui tá a mão dele, é tudo igual. As pessoas Então, vivem à margem da sociedade e esquecem que fazem parte. e Né? esse casal saiu tão feliz daí e dali, conversando, que com certeza teve uma mudança De mindset. De a dentro pra vida fora. dele, na vida deles ali, Eles aquele acreditam momento mais. mudou, Com sabe? certeza. Mas tem várias outras coisas. Tem pessoas que relataram, uma pessoa, a gente não sabia, né? E ela era pintora. Ocorreu um trauma na vida dela, e não sei se foi falecimento de um filho, alguma coisa assim, e ela parou de pintar. E foi na igreja dos frades isso aí. E aí ela participava, tal, e ela apareceu lá, ela ficou meio assim, e a filha vai, coloca a mão, tá, só colocar a mão, né, não vai pintar, não vai colocar a mão. Daí ela pegou, então tá bom, vai. Foi lá e colocou a mão, e a gente percebeu que ela se emocionou, porque as pessoas colocam a mão na tinta. Na hora que ela pôs a mão na tinta, ela se emocionou, eu me emociono de lembrar, e ela foi lá e colocou a mão na parede, né? E tirou, mas assim, ela virou, era outra pessoa. Que pra um artista tinta é a vida dela. Aquela carinha que tava caída assim e tal, ela virou, olha, não sei o que, olha que pessoa, para limpar a mão, limpa a mão assim e tal, não sei o que, ela limpou a mão e tal, beleza. Isso aí foi numa semana. Na semana seguinte, era a revelação do muro. Na semana seguinte, a filha chegou e falou, minha mãe começou a pintar de novo. Nossa, que demais. Então, assim, isso aí, e não foi só nela, você entende? É isso que eu acho muito legal, é importante isso que nós estamos fazendo aqui, de falar com as pessoas, né? Ter esse acolhimento das pessoas que estão precisando. Explicar para quem está precisando de um auxílio, de um suporte, o quanto aquilo lá vai ser bom para ela. Porque são coisas que acontecem e que para a gente não é nada. Para a gente é pouco. Para você estar falando da aula de yoga, fiquei falando de yoga, ela fica brava. Cada vez que eu falo yoga assim. Não, é que nem falar Facebook. É brasileiro, né? Para você é uma coisa normal. Vai lá, faz, assim, pensando nesse sentido de ser uma coisa fácil de fazer. Mas para quem está fazendo, muitas vezes, né? É muito difícil. É um caminho, é um salto gigantesco que a pessoa dá na vida. Sim. Então, uma recuperação, eu fico sempre puxando a sardinha para ela aqui, né? Jogando a Jaque para ela falar, que a Jaque ela sempre está conversando, sempre comandando tudo, ela está quietinha aqui escutando mas é que hoje. A gente aqui tem 3 segmentos diferentes, né? E o que vocês fazem é muito rico, né? Então, assim, eu sempre tenho a oportunidade de falar, e eu amo falar, né? Tanto sobre qualquer coisa, quanto o meu trabalho. Mas uma coisa que eu acho que temos em comum é que os 3 tocam as vidas das pessoas de alguma forma, né? Então, assim, o meu trabalho tem propósito, o seu trabalho, seus projetos têm propósito, o seu trabalho, seus projetos têm propósito. Nós estarmos juntos aqui fazendo esse podcast tem propósito. Isso é maravilhoso, porque eu acho que é uma riqueza, né? Quando você não tem um propósito, né? Lembrando aí de falas de pessoas que a gente admira, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Eu posso um dia, junto com os benfeitores, os criadores da marca, os donos da marca da Viva Cuidar, que eu respeito e amo muito, a gente pode ter as nossas 1000 lojas, mas se cada uma delas não tiver propósito, é só um negócio. E pode ser que isso acabe sem sentido nenhum. Mas quando você tem propósito, acho que aquilo só melhora, só evolui e não deixa de existir, não deixa de ser lembrado. Então, os muros jamais serão esquecidos, né? Os que já existem, e vocês vão fazer muitos mais. As suas aulas, as pessoas que você tocou com o seu trabalho jamais serão esquecidas. E eu falo, né, nos times, né? A gente formou um time agora para essa loja que tem em Rio Claro. A gente está formando o time da loja de Limeira, depois virão mais lojas. O time tem que gostar de gente, tem que saber que vai tocar a vida das pessoas. Então a gente tem ali toda uma linha de trabalho operacional, coisas que tem que saber fazer, mas se não souber tratar a gente, não vai conseguir ser um bom participante ali do time da Viva Cuidar. Então, para mim, é um deleite ouvir vocês falando, né? E saber que eu posso fazer parte da vida das pessoas com os equipamentos, ou ajudar outras pessoas que têm equipamentos e não usam, a mudar a vida de outras pessoas,
a gente fala muito em ressignificar a posse, né? E realmente saber que, assim, apesar da gente poder vender as coisas, né? Quem precisar comprar uma coisa com a gente pode comprar. Quando você aluga, você está ressignificando a posse. Uma coisa que não tinha valor nenhum passa a ter para outra pessoa. Não tem valor agora porque a pessoa não precisa mais, mas tem outra pessoa que precisa. É igual quando a gente fala de reciclagem, né? Não tinha um valor num espaço ou numa forma, muda de espaço, muda de forma, passa a ter valor, né? Então isso é maravilhoso. E é muito bom isso aí. É até um toque pro pessoal que está curtindo e vendo a gente sobre essa coisa dos equipamentos, né? Equipamentos hospitalares, é esse o termo que a gente usaria. Tem vários termos, pode ser equipamentos de saúde, equipamentos hospitalares, equipamentos ortopédicos, equipamentos de esporte, tem algumas coisas que tem a ver com esporte e prevenção. É entender né? que isso são coisas para melhorar a vida, Sim, né? Como você disse, né, Carol, da senhora que ela não era uma coisa que demonstrava A a incapacidade. fragilidade dela. E justamente era uma coisa que levava, que ajudava Além. ela a ir à frente. A gente desmistificar isso, né? E tem uma história que você falou pra gente aqui da jogadora de vôlei, por exemplo, né? Isso. Que é pra gente entender que essas coisas, na verdade, fazem parte do nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Porque até mesmo a gente está sentado aqui hoje, né, numas cadeiras gostosas e confortáveis, dessa moçada aí de 20, 25 anos que seja, pensar quando eu começava a trabalhar em escritório, trabalhando lá no computador, há, vamos dizer aí, uns 30, 35 anos atrás, uma cadeira Não dessa. se falava suporte pro nem braço. Não ergonomia. tinha nada disso, não tinha Suporte nada para os pés, disso. para quê? Era só, era um negocinho para você sentar ali só, e acabou. E aí você ficava ruim com coluna, com Os vista. problemas foram surgindo, né? E aí as coisas foram melhorando, né? Almofada. Aí a parte de luminosidade, de tela, uma infinidade de coisas que foi mudando. Eu acho que tem muita coisa disponível hoje em dia que ainda tem que ser descoberta pelas pessoas e principalmente saberem que não é uma coisa impossível, né? No sentido de custo. Muitas vezes a pessoa pensa, o equipamento custa, vou dar um exemplo, um equipamento custa R$6.000. Eu não posso ter isso para ajudar o meu pai, o meu avô. Não posso disponibilizar isso porque eu já pago a cuidadora, por exemplo. E não sabem que pode alugar e o valor é totalmente diferente, né? O que você vai pagar por mês pela locação é muito diferente do que você pagaria para comprar. E muitas vezes você não precisa comprar, né? Você pode alugar. Então, Viva Cuidar é para quebrar isso. Mas eu quero comprar, eu preciso, porque eu vou usar pro resto da vida. Compra, a gente vende também. Eu vou usar, mas eu prefiro alugar porque vocês dão manutenção. Se precisar trocar, a pessoa vai mudar, às vezes, a condição física por um outro modelo, né? Que quando Modernizão, né? Exatamente. Então, é uma opção que as pessoas não conhecem e eu acredito que ainda vão existir muito mais facilitadores, né? Para recuperação ou para a pessoa viver, né? No caso de quem não tem opção de deixar de usar, mas existe. E as pessoas não sabem que tem ou não sabem que dá para alugar. Né? Então, a gente quer levar isso para a casa das pessoas, para a vida das pessoas, para que elas vivam melhor, né? Essa parte de receber gente é muito legal, né? Porque cada pessoa que chega... É uma história, né? É uma história para contar, é um caos, né? E eu não sei se em todo o Brasil a gente vai viver isso, né? Mas aqui no interior de São Paulo, acho que em Limeira vai ser assim também. Uma boa parte do nosso atendimento é ouvir a pessoa, né? Então, isso também faz parte. E quanto mais você ouve, melhor você entende a necessidade e indica a solução melhor. Então, é isso. Ouvir é muito importante. Hoje eu tô ouvindo. Você sabe que essa coisa de equipamentos, a minha mãe, ela precisou usar por um tempo a cadeira de rodas, né? No fim da vida dela. E aí, mas ela sempre foi uma pessoa muito ativa e imagina, para ter 13 filhos, ela tinha que ficar o dia inteiro para cima e para baixo. Na função. E aí resolvemos, né, dar para ela uma cadeira elétrica, uma cadeira de rodas. O nome é cadeira elétrica.
mas a gente usa cadeira motorizada, porque dá a Isso, impressão porque que você cadeira elétrica parece que vai vai eletrocutar a vai pessoa. matar a pessoa. A cama É, motorizada, a gente também executar, fala é isso cama aí. motorizada, mas vem escrito cama elétrica. Fala, porra, você vai matar a pessoa. Eletrocutada é para recuperar, não para matar, né? E a gente comprou uma cadeira, tipo, foi em 2006, e logo, pouco tempo depois, teve um salto tecnológico nesse tipo de equipamento, porque começou a ficar mais acessível e as baterias começaram a ficar muito melhor. Dura E a mais, gente- mais leve. Aí começa a durar mais, é mais leve, mais fácil de mexer, porque precisa ser um equipamento menor daí, porque era uma coisa muito grande. Sim. E hoje em dia, Você dobra gente- ela e põe na mala do carro. Tem todos mesmo os sendo modelos. elétrica. Sim, o motor sai, você faz tchuc, plug and play, né? Você aperta o botão, ele solta, você dobra a cadeira e põe no carro. Tem N modelos, N marcas para comprar, para alugar. Tem algumas que são para grama. Ah, eu vou no sítio. Ah, vai ter um casamento numa chácara. Ah, não posso levar o fulano. Pode sim. Existe um modelo de equipamento para isso, para pessoa que vem uma roda tratorada e aí funciona Olha. tanto para a cidade quanto para o campo, né? Ah, é feia. Tem um equipamento que chama Space Med. Pesquisei no Google, Space Med, que é uma cadeira linda e ela fecha e dá para puxar como se fosse uma mala. E parece que saiu do Star Wars, assim. Ela é branca, ela tem um LED atrás e aí ela aperta um botão e ela fala que ela tá fechando. Quando você aperta um botão, ela fala que ela tá abrindo e aí tem controle de velocidade, é tudo no joystick. Então, assim, eu falo brincando, né? Que eu tenho umas brincadeiras não muito boas. Ah, eu acho que eu quero usar mesmo sem necessidade, né? Hoje em dia em supermercado a gente vê, né? Em grandes supermercados, Alguns quando a supermercados, pessoa às vezes anda, mas tem uma dificuldade ali, uma dor, né? Uma dificuldade de mobilidade, ao invés dela andar com uma muleta ou ficar sentada esperando, ela vai junto numa Você scooter, né? No scooter. Você sabe que essa semana aconteceu isso aí que eu vi, eu entrei no supermercado e tinha um senhor que estava entrando com a filha, eu acho que era o genro, assim, e ele estava com uma bengala, como é que chama mesmo? Um apoiador de marcha, Um auxiliar, auxiliar de de marcha. Isso. E aí ele estava entrando e o segurança que fica na porta do supermercado falou, se o senhor quiser, tem uma cadeira de rodas normal e tem a motorizada está livre também. Mas foi muito engraçado, porque a cara que o senhorzinho olhou para a filha assim, foi lá, pegou a motorizada. Tô na E aí Disney. eu tava andando e parecia que ele tava na Disney. Assim, eu tava no supermercado Se e do lado divertindo. tava ele passando lá. Aí tava pro outro lado, tava ele lá pro Vai outro pra lado. frente, vai pra trás. E aí até teve uma brincadeira, que daí eu passei assim, eles estavam por ali, ela passou assim, né? E aí a moça falou, ô pai, vai devagar e tal, né? Daí eu falei, até brinquei, falei, ixi, agora vai ser que nem criança. Porque vai ser um problema, porque agora ele vai poder andar o supermercado inteiro. Ah, eu quero uma coisa que tá lá, porque agora ele vai A andar. compra vai ficar mais cara. Ele vai poder ir em qualquer lugar, maravilha, né? ele vai poder Nossa. ir para ver isso aí, Que né? maravilha. E é legal porque você falou de casamento, eu não tinha pensado. A minha filha, a Ana Moreno, Lindíssima, assessora de eventos, e é uma coisa que já aconteceu em alguns eventos, a gente já comentou, mas não tinha o caso era mais tranquilo. Mas você disse aí da cadeira de rodas mais específica para um tipo de terreno e Sim. tudo mais, e é legal porque a pessoa não precisa comprar Aluga por um aquela dia. para aquele, né? Ah, mas por que eu vou comprar? Lógico, por que eu vou comprar um negócio se eu vou usar uma, duas vezes, Exatamente. né? Até mesmo para empresa de evento, né? Que sabe Então, qual é o público que vai isso, receber, isso se que precisa, onde vai ser. loca para deixar Já disponível coloca para no as custo. pessoas. Porque em eventos, né, Fica a uma dica, coisa, dá dica pra sua uma filha. coisa que a gente então já está, uma coisa que a gente Evoluindo o negócio. Uma coisa que a gente preocupa e a gente fala, por exemplo, pessoal de decoração, né? Todo mundo acha decoração, é ir lá colocar umas luzes, umas flores e beleza. Não, no caso da nossa equipe, né? É planejar todo o layout mesmo da festa. É o circular de quem está na festa, é você se preocupar com o idoso, você se preocupar com as crianças, você se preocupar com quem está servindo para o trabalho fluir, porque existe isso. As pessoas Uma não logística imaginam mesmo. isso.
Então existe um fluir do trabalho e aí tudo fica mais gostoso na festa. A gente até comenta, eu tinha comentado um outro dia, né, na reunião que a gente teve, que o Zé Luiz sempre falava, né? Ele até falou num programa Comemore, lá em 2015. Uhum. Se você planejar um ambiente para um idoso, ele serve para todo mundo. Perfeito. Então, a gente sempre comenta isso. Mas um tapete, então, olha, esse tapete, você vai colocar numa festa, por exemplo, só se ele for necessário em tal lugar. Pode tropeçar. Muito bem fixado, muito bem. Você tem que evitar tudo isso aí em casa também, né? Uhum. Então, aqueles tapetinhos de crochê, tricô, não sei que crochê que... Um perigo. Ah, meu Deus do céu, aquilo é uma, né? É um Tem que convite. pensar em tudo isso. Eu fiz um curso de primeiros socorros e aí teve uma parte que era para falar sobre o cuidado com a pessoa idosa em casa ou onde ela estiver, né? Na casa de repouso, onde ela estiver. E estavam falando disso, estavam falando do tapete e de chinelo, né? O idoso ele não pode andar por exemplo, de havaiana. Ele pode tropeçar, enroscar o pé. Tem um tipo de chinelo específico para isso, né? Então, olha quantas coisas são detalhes, né, que você pode proporcionar de qualidade de vida para as pessoas, para que elas consigam circular, serem independentes ali dentro dos limites delas, sem se machucar, sem terem lesões. E uma dica boa, né, para quem está vendo e tem um idoso ou tem alguma pessoa que está passando por um momento de necessidade de algum auxílio e tal, usando equipamento certo, tomando esses cuidados na casa, fica mais fácil para você mesmo, né? Exatamente. Então vai te dar menos problema, aquela pessoa vai ter mais independência. Vai ter menos lesão. Menos. Vai ser recuperado, que se ela estiver passando por um processo de recuperação. Mas é isso, gente. Olha, eu estou muito feliz com esse bate-papo. Obrigada por vocês terem vindo. Eu que agradeço. Agradecer. Convite, até ouvir coisas que eu não sabia sobre o yoga, apesar de conversar sempre com a Carol e sobre o projeto do Muro também, né? Chico, você é um profissional que vai além disso, né? Vamos conversar outras vezes. Muito bem. Queria agradecer também pelo espaço disponibilizado mais uma vez aqui pela Casa do Construtor Franquia, né? E pela Viva Cuidar, né? Que me cedeu para eu poder estar aqui agora, podendo, né, fazer esse projeto. E é isso, pessoal. Como eu disse, nos sigam, curtam esse vídeo. Um agradecimento especial aos participantes. Vocês querem falar uma palavrinha final? Eu queria mesmo agradecer essa oportunidade, né, de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, o quanto a arte transforma, o quanto trabalhos que desenvolvam bem-estar pode proporcionar qualidade de vida para a pessoa que precisa e para o entorno. Então, agradecer esse espaço mesmo para essa fala é bem importante. Obrigada também por você ter vindo. Com esses olhos verdes, combinando com a sua blusa maravilhosa. O bom também é isso, porque o meu olho ele é uma cor meio neutra, qualquer roupa que colocar. Eu queria agradecer também as aulas que nós tivemos hoje aqui de yoga. Já marcou, né, sua aula? Já, vamos tudo esquematizar certinho. E muita coisa gostosa aprendendo, né? Coisas novas parece que são coisas bobas, mas aqui que influenciam muito bem no nosso dia a dia. Com certeza. E deixar uma dica de quem quiser também conhecer o Muro Arte, @muroarteoficial no Instagram, tá? Carol Meira Yoga no Instagram ou ainda amanos.souldense. Sigam lá. E Viva Cuidar nas nossas redes sociais, Viva Cuidar tudo junto, @Viva Cuidar, Facebook, Instagram, tem o site que aparece aí para vocês, vivacuidar.com.br. E até o próximo vídeo.